Oi, gente, mais um vídeo pro quadro novo do canal. Tô super empolgada, super feliz. Eu adoro inventar moda com pessoas. E aí hoje eu vou receber a Vitória. A gente vai falar um pouquinho de um trabalho que eu me assustei muito quando ela veio com a ideia e tal. Então, hoje a gente vai falar de um TCC sobre um estudo sobre o corpo. Vem comigo. Voltando, eu sou a professora Julena Normando, essa é a Vitória. Como é que te chama assim no mercado agora que você é profissional? Vitória, geralmente a gente acha alguns que chama de Vicky, abrevia o negócio porque é mais fácil de falar, né? Mas eu acho ótimo, porque começa como estudante, sai profissional e aí... muda muito, né? Muito. E a Fofolete, a Cinderela Fofolete, ela vai ficar com a Vitória hoje, aqui. Tá? Ela participa, vai ficar com a Vitória, ser a guardiã da Fofolete. Sim, não tem lugar pra colocar ela, a gente vai encaixar ela aqui. Se ela... Não, tá bom, porque dos meninos ela ficou assim... Ela segura, que ela foquem nela. Assim... Não, né, gente? A pessoa tá com um brinco desse tamanho e foca na Cinderela, vai competir, tá bom. Mas bora lá. Não sei se vocês já viram os outros, né? Então esse quadro ele é um pouco diferente dos outros aqui do canal. A minha proposta é trazer o que se termina o curso fazendo. Então, como é que é o negócio do TCC? Só que não sou eu quem vai falar, e aí a gente traz um profissional pra falar como é que foi a experiência deles, Sou né? suspeita. Então, esse tema de hoje é mais polêmico do que o K-pop, do que o Camila Coelho, do que Laika, do que outros que a gente já tá tratando, né? E aí a Vitória, essa mulher negra, que não tinha feito a transição ainda capilar. Tava de cabelo lisinho, loira na época. Era loira, tá? Graças a Deus vocês estudam, né? E aí se percebem. A gente vai evoluindo. E conforme a profissão também, a gente vai olhando e começa a enxergar os espaços onde a gente tá entrando. Aí você fala assim, você fica um pouco mais permissivo. Fala, opa, agora eu vou fazer uma tatuagem, vou rapar a cabeça. A gente não sabe qual, não sabe qual vai ser o próximo passo. Não fiz tatuagem, nem filhos, nem maridos, nem tatuagens. Não, mas filho e marido não entra muito nesse perfil, não. Calma. Mas enfim, a Vitória, mulher, negra, e aí ela resolveu, como se estivesse com um pouco problema na vida, resolveu estudar o corpo como produto. Foi só isso que ela resolveu. E aí ela chegou pra mim, né, quase infartei quando eu soube, eu não lembro se eu soube por ela ou pelo orientador. Pelos dois, né, foi um choque mútuo. E aí eu, Jesus amado, tá bom, né, vamos investigar, isso é um objeto. Já não basta todo o trabalho que eu dei durante todo o curso, ela mudando. Quem tá falando. Não tô falando nada. Não, mas eu entendo, porque eu realmente dei muito trabalho. Eu sei. Corre, Julena, monta minha grade. Julena, eu quero fazer aula de manhã, à noite, à tarde, socorro. Enfim, mas deu tudo certo, formou, tudo bem. Então hoje a Vitória, você tá com quantos anos? 20? 24. Então, Vitória, 24 anos, ou Vicky, né, no mercado. Publicitária, tá se aventurando nas áreas de agência também, na parte de assessoria. Já fez de produção também, ela é muito boa de produção. E ela tá aqui hoje porque ela topou essa pilha. Deixa eu falar pra vocês. O Quincas, não sei se vocês já conhecem o Quincas, lá no meu Instagram tem muita foto dele. Ele é um gato de 5 quilos, ele tá no dieta. Ele tava com 6, diminuiu. Agora é meu gato exclusivo, né, depois que a Lolita morreu. E aí ele assustou e foi se esconder e nisso ele caiu do armário e aí... eu machuquei, tá? E o band-aid é do Olaf, porque a Cinderela agora é vintage, não tem mais band-aid da Cinderela, só tem da Frozen. Isso que eu recebo a notícia de que a Vitória vai falar de corpo como produto, que não é um tema muito simples de ser tratado porque envolve um monte de coisa. E aí o que eu quero que vocês entendam com esse quadro, assim, o meu objetivo com o quadro, é que vocês entendam como pode ser um TCC na área da publicidade. Eu quero que vocês entendam o que pode ser objeto, então ela vai falar bastante, porque ela começa a trajetória dela escolhendo um objeto. E aí depois disso a gente vai pensar nos conceitos, nas metodologias, no como investigar isso e vai fazer. Então a minha proposta é vocês entenderem o modus operandi, digamos assim, de um TCC em publicidade. Ela não vai ficar aqui apresentando o TCC dela, não. Que eu nem lembro mais, inclusive. A gente vai conversar sobre ele. A Vitória escolheu monografia, e a monografia é um estudo exaustivo sobre um determinado tema. No caso dela, ela estava trabalhando a ideia do corpo, ela vai falar isso mais, então ela foi atrás de um objeto, ela foi atrás de conceitos, ou seja, teorias, explicações parciais da realidade, teorias que explicam aquele conjunto de ideias e de conceitos que ela quer trabalhar, quer desenvolver. Depois disso e da escolha do objeto, ou seja,
o que ela vai investigar, ela escolhe uma metodologia adequada àquela investigação. E a dela foi bem complexa, foi bem complexa. E aí ela vai, exaustivo, então ela vai se debruçar sobre aquilo para explicar isso num material científico, com texto científico, com redação científica, um texto formal, com normas da BNT e tudo mais. Todos os autores necessários para o tema. Se possível, né? Deixa eu encaixar todos. Mas isso feito, tem a parte analítica que ela vai contar pra gente. Então bora começar. Vamos. De onde surgiu essa ideia? Por onde você começou? Bom, quando eu iniciei um pouco adiantada, porque minha grade era uma bagunça, porque todo dia eu queria ir lá mudar e às vezes eu dava birra para não fazer algumas matérias quando eram necessárias. Vocês acham que coordenador só... Então, tem essa parte. Foi sofrido. E aí eu comecei a fazer o meu TCC um período antes, que a turma toda. E aí surgiram as opções de orientadores, possíveis temáticas, que tinha ali plano de comunicação, falar sobre agência, monografia, com temas variados. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí eu descobri que o João tava lá. O João foi convidado para participar no vídeo de hoje, porém não pôde comparecer. Só que aí o João já estava sobrecarregado, eu tive que ir para um outro orientador, que é o Pedro Simão, maravilhoso também. Inicialmente a minha ideia era falar sobre mulheres, o empoderamento das mulheres, porque a gente está nessa fase de trazer isso mais à tona, só que eu não queria trazer a imagem da mulher empoderada a comum. Então eu fui tratar, fui pesquisar e correr atrás, e aí falei, vamos falar sobre a mulher marginalizada, que é as que vendem o corpo, né? E aí surgiu então, eu fui fazendo pesquisa, encontrei uma marca que criou uma grife, era uma grife de roupas para prostitutas na época. E aí foi todo aquele alvoroço de vamos pesquisar, vamos correr atrás. Gastei quase um semestre no meu pré-projeto. E aí fiz uma viagem com o João para São Paulo para descobrir sobre. Corri atrás e quando eu cheguei lá, a loja tinha fechado. Deu ruim pra caramba, eu já tava na metade e eu falei... E agora? O que eu vou fazer? Isso tava com o Pedro, mas o João tava ali por fora, me orientando por fora e tudo. E aí eu falei, pronto, rascou, não tem mais nada pra fazer, surtei por uns 5 minutinhos, lá em plena Rua Augusta, surtada, chorando. Liguei pro João, falei, João, e agora? E ele, não, a gente vai conversar. Aí eu voltei pra Goiânia, peguei meu avião de volta, voltei pra Goiânia, esperei. E aí a gente foi conversar sobre outras coisas, outras possibilidades, e eu fui ler o jornal, porque a gente já não tá com muito problema na vida, vamos ler o jornal, né? Aí eu achei uns anúncios de mulheres que estavam se vendendo o corpo, em classificados do jornal, e eu falei, putz, isso é muito legal. Falei, pronto. Liguei pro João, falei, João, vamos falar sobre isso. E ele, vamos. E aí... eu troquei de orientador no meio do processo, que é um negócio que eu não aconselho também, gente. Começa com seu orientador, termina com seu orientador, porque é um negócio que dá uma certa burocracia, principalmente porque a gente fica muito sentido de deixar também. Muda o jeito de trabalhar, muda. Total. E aí a gente foi conversando, foi afunilando, e aí a gente decidiu trabalhar sobre as estratégias de marketing que essas mulheres usavam para se vender, como elas se vendiam, porque a gente entende que dentro dos 4 P's de marketing... Não, pera lá, você já tá mexendo no conceito. Aguenta. Tô no conceito, calma, segura, calma. Vai então, peraí, o que eu quero que vocês entendam, né? Ela tinha uma ideia, investigou essa ideia, viajou em busca dessa ideia, pá, deu ruim. Isso acontece muito. E aí tem que mudar. Isso acontece real. Aí ela já estava antecipando o rolê, né? Você lembra exatamente da questão problema? Sim, a questão problema era quais eram as estratégias de marketing usadas pelas prostitutas da cidade de Goiânia. Os anúncios de popular. Os anúncios. Os anúncios já parte pro objeto, né? Então, assim, quais eram essas estratégias de uma forma geral, porque acaba que eu não usei só os anúncios. A gente usou o site também. É verdade, eu lembro. E por que eu lembro? Não é que eu estivesse na banca, mas a gente faz um evento no semestre subsequente, em que quem apresentou o TCC vem e mostra pros alunos como é que foi, tá? Então aí eu assisto todos os TCCs.
Só que depois rola um delay. É como se fosse a temporada seguinte. Mas então, como ela falou, a gente tem a dúvida e aí essa dúvida vai inspirar quais os conceitos. Ela já deu spoiler, que foram os elementos de marketing, a estratégia de marketing e tal. Desse caminho, assim, da frustração para encontro da solução, e aí... Como é que foi a questão da pesquisa teórica nisso? Que você perdeu tudo ou teve... Não. Eu aproveitei muito conteúdo porque eu já tinha, porque querendo ou não, os estudos de gênero, eles entram dentro dessa temática, porque quando a gente fala sobre mulher e a gente fala sobre corpo, é necessário a gente trazer esse estudo de gênero, até mesmo para poder desmistificar um pouquinho o negócio. E aí, por sorte, graças à minha bagunça na grade, eu estava fazendo uma matéria de marketing justamente naquele semestre, então isso já me ajudou muito. Eu aproveitei muito conteúdo, mas tive que ir atrás de outros conteúdos também, porque eram temáticas diferentes. Primeiro eu estava lá falando sobre branding, e aí depois eu tive que trocar para análise de anúncio. Mudou muito a metodologia do trabalho também, que eu já estava com um negócio em mente, e aí tive que mudar, mas funcionou. Ufa. Você falou da metodologia. Você lembra como você fez lá no final? Como é que foi o método? O que você usou? Vou analisar os anúncios, né? Das pessoas que vendem o corpo. E aí, o que você estava buscando nesse anúncio? Que tipo de análise foi feita ali? Quando eu fui procurar o anúncio, eu pesquisei. Tirei uma tiragem de jornais, de classificados do Jornal Popular, que era o meu objeto na época, de um período de 3 meses. Todos os anúncios do dia 1º ao dia 30 de cada mês, para poder filtrar isso aí. E aí, olhando dentro do caderno, eu consegui observar os anúncios, observar as anunciantes, a forma como elas tratavam esses anúncios, como elas anunciaram, a questão de custo-benefício para elas disso aí. Surgiu a ideia do site também, e aí foi o site, eu também fiquei vagando por ele algum tempo para ver se mudavam as formas de divulgação e tudo. E aí saiu. Fiz um recorte de todos os anúncios, consegui fazer uma filtragem de todos eles, colocando as porcentagens, todo aquele processo burocrático de análise metodológica. Com número, tá? Todo mundo acha que é burocracia, não é? Minha decepção ao entrar no curso de publicidade, porque a pessoa odeia matemática e lida com matemática o negócio todo. É isso. E a banca? Como é que foi a banca? Gente, a minha banca foi a banca mais maravilhosa do mundo. Eu tive muita sorte com a minha banca, porque quando eu falei sobre o meu trabalho, quando o pessoal descobriu, tinha muitos professores. Eu me sentia até... Tava todo mundo doido pra ir pra polêmica, né? A treta é o que interessa, pessoal. Todo mundo queria assistir a banca. Eu fiquei, gente, acho que eu vou começar a vender ingresso pra assistir minha banca, porque a gente precisa empreender um negócio. Mas aí eu conversei com 2 professores, que o primeiro é o Pedro, que também ele faz um estudo sobre gênero maravilhoso. Eu já tinha falado com ele porque ele foi meu primeiro orientador e eu falei que eu não abriria mão dele na minha banca. E a segunda foi a professora Flaviane, que é uma professora que é especialista em marketing. Então eu pensei, já não tá tudo lascado, vamos colocar um especialista que é pra poder julgar direito, né? Tá, e continuando a banca, porque ela não quer parar de falar dessa banca, até censurei umas partes aqui. Mas sobre a banca foi maravilhosa, definitivamente. Quando eu fui pra banca, eu falei, gente, eu só vou pra banca quando eu estiver preparada pra ir com 10. E aí eu coloquei já professores que são professores que me introduziram no curso. Outra coisa importante. Tem instituição que você pode escolher os membros da banca, a coordenação topa isso. Outras não é tão simples assim, tá? Então, no caso da Vitória, na época da Vitória, ela podia sugerir e tal, e era só dar o aval, foi tranquilo. Sim. Não é em todo lugar que isso vai ser possível, tá? Não se frustrem por causa disso. Bem, beleza. Tá, pra fechar, alguma outra coisa que você acha importante falar pra esse pessoal? Vai que tem alguém calouro ou alguém que nem passou no vestibular ainda querendo assistir e tal. Gente, TCC não é um bicho de 7 cabeças, por mais que a gente pense que é o tempo todo. A gente não deve se pressionar tanto quanto ao TCC, principalmente na hora da banca, que todo mundo fica nervoso, rola aquele auê todo de putz, e agora? Como que eu vou apresentar o meu trabalho para 3 pessoas? O trabalho é seu.
Ninguém sabe dele mais do que você, ninguém vai conseguir apresentá-lo melhor do que você, porque foi você que escreveu durante um período muito longo, estudou, você pesquisou. Então, vai, sem medo, sem nervosismo. E as outras matérias importantes, claro, porque eu fiz metodologia com a Julena, sofrida. Todo mundo fala isso, cara. Agora vocês estão falando isso no YouTube. Que coisa! Gente, estudem. Não façam. A minha fama já é péssima na matéria de metodologia e agora vocês estão fazendo essa mesma fama no YouTube, né? Gente, desculpa. A Juliana é uma professora maravilhosa, melhor conteúdo de metodologia que a gente já viu. Consegui aplicar todos, inclusive foi um negócio, porque a minha metodologia de trabalho foi sobre um negócio que eu apanhei muito durante a disciplina, que não entrava da minha cabeça, e aí já não bastava o sofrimento. Eu falei, opa, vou aplicar no TCC também. Mas uma hora entra. Entra, e entrou assim, foi justamente na hora que você precisa usar, que é o momento que você se lembra de tudo, que você... E aí faz sentido, porque você tá diante do objeto, você já estudou teoria. Sim. E é isso, não é um bicho de 7 cabeças, não vão pro bar, vão pra aula. É bom também, tá? Essa parte importante, níveis etílicos controlados. Mas, gente, é isso. Brigadão, Vitória. Tá? Obrigada. Cinderela agradece também. Cinderela tá aqui, inclusive vou levar ela pra minha casa. Não vai, sabe que não vai. Enfim, ó, vai entrar a tela de curtir, se inscrever. Aperta o sininho pra receber notificação dos cursos, porque é bom vocês pegarem o conteúdo quentinho. Eu esqueço desse trem desse sininho que fica embaixo, né? Quando você assina o canal, você vai aplicar no sininho, apertar no sininho lá de notificação, porque toda vez que subir vídeo, a gente recebe a notificação e é o primeiro a assistir, e às vezes cai como uma... E eu acho que, ó, quem tá fritando com o TCC, Vitória sofreu horrores, a Daspu fechou, o objeto dela não existia mais e ela teve que se reinventar os prantos no meio da Augusta. Acontece. Mas saiu, passou bem. Saiu. Então, obrigada, gente. Até o próximo. Tchau.